mas são 5. Você revive, você evita, você culpa, você fica alerta o tempo todo e você tem um desligamento da realidade. Então prestem atenção e vamos ver que se a gente tiver 3 ou mais desses 5, opa, é um sinal de alerta, tá? Isso não faz o diagnóstico, indica a possibilidade. Primeiro é reviver. Estresse pós-traumático, você viveu um trauma, ou agudo ou crônico, e você revive isso como se tivesse acontecendo naquele momento. Então, não é que você sofreu um assalto, uma violência, uma agressão naquele momento passado e aquilo ficou no passado. Não. O seu corpo, o seu cérebro, ele entende que aquilo continua acontecendo e que você está sofrendo novamente como se estivesse acontecendo no presente. Ele não entende que aquilo é uma memória do passado, uma lembrança. Ele entende que é real. Você tem revivências daquele evento de uma forma muito viva, de uma forma como se estivesse acontecendo agora. Isso pode ser sentido com pesadelos de guerra, pesadelos de violência, de estupro, pesadelos de violências físicas. Isso são pesadelos que você tem de uma forma muito viva, ou pensamentos intrusivos, involuntários, que revivem alguma cena do trauma. Então, você pode ter um flashback, dependendo do gatilho. Normalmente tem algum gatilho, às vezes não, mas às vezes tem algum gatilho que lembra alguma coisa do trauma. Um exemplo clássico são digamos, ex-militares de guerra, que quando tem um motor do carro que faz aquele barulho, pá, aquilo lembra um som de um tiro, e ele tem uma memória intrusiva de viver a guerra, de uma cena da guerra, como se fosse um filme acontecendo naquele momento. O corpo sente como se ele estivesse novamente na guerra quando tem esse gatilho. A pessoa que foi internada na UTI por Covid ou por qualquer quadro, ela pode, quando passar no hospital ou quando ouvir um barulhinho que lembra, por exemplo, uma maquininha que tinha na UTI, ela pode ter uma cena de que ela está ali com um tubo e ela acordou e está cheia de fio e não tem ninguém. Ela pode ter essa revivência. Então, isso é sentido com pesadelos, com memórias intrusivas e com flashback. Isso é involuntário sobre aquele trauma. São flashes que vêm. Então, isso é um sintoma de estresse pós-traumático. Revivência. Revivência com pesadelos ou com memórias intrusivas e flashbacks. Se você tem isso, se isso tem ocorrido com você, frente a uma situação que você viveu, opa, isso é um sinal de alerta, é sim. Então, você vai colocar sim nesse primeiro. Número 2, evitação. Você começa a evitar pensar ou entrar em contato com qualquer coisa que lembre o trauma. A gente não quer ficar tendo estímulo negativo, de forma nenhuma. Só que a gente não tem que ficar refém disso. Por exemplo, as pessoas que sofreram quadros clínicos graves, foram internadas na UTI, tiveram que fazer cirurgias graves, sofridas, elas podem, quando estiverem chegando na rua do hospital, ou quando avistarem algo que lembra um hospital, uma cruz vermelha, elas podem ter um sintoma ansioso muito intenso. Então, ela evita ir para qualquer lugar que fale de hospital, e ela evita que qualquer pessoa fale a palavra hospital ou a palavra UTI. A gente quer evitar, olha, viu? Não precisa ter, não. O problema é que, assim, a vida, ela vai ter esses gatilhos, né? Imagina que se a gente tiver que evitar tudo que tem uma cruz vermelha, a gente vai limitar muito a nossa vida e mesmo assim a gente não vai conseguir, porque isso pode aparecer. Não é que eu quero fazer isso, mas a ideia é que eu possa readequar, reprogramar esse circuito neuronal para que, se isso acontecer, eu sei que isso está no passado, que é ruim, mas eu sei que eu aguento que isso não está acontecendo agora. Não quer dizer que eu precise ficar falando, mas quer dizer que eu não preciso limitar minha vida. No estresse pós-traumático, você evita qualquer coisa que faça você pensar ou qualquer situação que lembra o trauma. Só que isso é um problema,
Por quê? Porque você fica refém disso, você limita a sua vida e você tem que estar sempre alerta. Então, pessoas que têm que evitar uma rua específica, que têm que evitar um tipo de ambiente específico, porque ela sofreu algo ruim e, de fato, ocorreu num ambiente que era escuro e tinha um monte de luz que lembra uma balada. Mas quer dizer que ela não pode ir em nenhuma festa de casamento que tenha aquele ambiente. Isso gera a pessoa tem menos capacidade de escolha, e isso é uma enganação. Por quê? Porque aquele trauma está no passado, só que o cérebro está entendendo que está no presente. Então, primeiro sinal, revivência. Segundo evitação de pensar, falar ou de ter qualquer situação que lembra o trauma. Isso é um sintoma. Se você tem isso de uma forma frequente, isso é um sim, você vai ticar. Número 3, culpabilidade, que é pensamentos de culpa recorrentes relacionados àquele trauma. Então, a pessoa que sofre disso, ela fica lembrando do trauma e aquilo vem com uma sensação de culpa para ela mesma, ou seja, eu sofri aquilo porque eu não soube me defender, porque eu não soube prevenir, porque eu causei aquilo, eu fui fraca ou fraco, eu fui agredido pelo meu companheiro, pela minha companheira, porque eu sou fraco, porque eu deveria ter sabido antes, eu não soube me defender. Então, você vai reviver com sentimentos de culpa para você ou culpa para o outro. Isso foi culpa daquele maldito, tudo está nas costas dele. E aquela pessoa é a responsável por todos os problemas da minha vida. E eu não estou dizendo que pessoas não sejam responsáveis por isso. Se você tem um trauma por alguém que te violentou, essa pessoa é responsável por isso. O grande problema é que ficar preso nessa história de culpa simplesmente não é útil e faz você se sentir pior. Então, o estresse pós-traumático é causado por um trauma externo, a gente sabe a causa. É que saber isso e ficar preso nisso e não conseguir mostrar para o nosso cérebro que aquilo já está no passado e recuperar a sensação de calma e segurança, se a gente ficar só na culpa, isso simplesmente vai fazer você ficar pior. Mas não quer dizer que a pessoa não seja culpada, quer dizer que é uma estratégia que não é útil e que piora o quadro. Por quê? Porque você não vai provando que aquilo está no passado, você vai alimentando aquele trauma. Então, o terceiro é culpa, autoculpa ou culpa a terceiros pelo trauma. Isso não quer dizer nem que não seja verdade, quer dizer simplesmente que isso é um sintoma que piora. Então, se você revive, se você evita qualquer coisa que lembre ativamente, não pode ter. Não é que você não quer ter, é que não pode. Você não aguenta. Você evita. Terceiro, se você tem pensamentos de culpa a si mesmo ou culpa a outra pessoa no trauma, e isso é recorrente, isso é um terceiro sintoma. Isso é um sintoma que indica estresse pós-traumático. A gente vai ticar. Quarto sintoma é desligamento da realidade. Existe um sintoma, né, uma síndrome psiquiátrica, é uma descrição clínica chamada de desrealização, que é quando a pessoa tem a percepção de que a realidade não é real, de que ela está vivendo um sonho, de que ela está vivendo algo que é como se fosse um filme de TV. Ela sente como se ela estivesse se afastando da realidade e a realidade ficasse distante, como se fosse um sonho ou um programa de TV e que aquilo de fato não está presente, ela não está conectada, ela se desliga da realidade. Às vezes a gente pode ter uma sensação de desligar do corpo, como se a gente estivesse saindo. Isso é parecido, isso chama despersonalização. Isso pode acontecer no estresse pós-traumático, da pessoa começar a se sentir anestesiada ou desligada das pessoas e das coisas do ambiente ao redor. Parece que tudo é meio que um filme que está passando da vida, mas que eu não estou nele, eu estou distante. Então, essa sensação de desligamento, de anestesia emocional, isso não é exclusivo do estresse pós-traumático, pode ter na depressão, pode ter em outros quadros. Isso é um sintoma do estresse pós-traumático. É a desrealização, mas é uma desrealização que dura um tempo e está relacionado
normalmente há situações relacionadas ao evento traumático. A gente sente como se estivesse num filme. É uma forma do cérebro se proteger, só que isso faz com que a gente fique distante das pessoas, com que a gente sinta que nada é real. Isso é diferente da desrealização da crise de pânico, tá? Que pode acontecer na crise. Então, isso é importante, eu falo disso em vários vídeos, eu falo disso na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que eu falo de cada quadro especificamente, como tratar, e você não precisa decorar isso agora, mas entender então, ó, reviver, evitar, culpar, desligamento, sentir que você está desligado, que você vive num filme, num sonho, que você não está pertencendo, você não está conectado na realidade, e o último é você ter um sentimento de alerta constante. É como se você tivesse o tempo todo em guarda. Você tem que estar o tempo todo preparado para algo ruim te atacar. É uma sensação de que não existe segurança no mundo e que não existe segurança nas pessoas, que todas as pessoas vão te ferir e todo o ambiente vai trazer um ataque. Você tem que estar, você sente que você está o tempo todo alerta, tenso, apreensivo, esperando que algo ocorra. É aquela mesma sensação antes de levar um susto. Então, muitas pessoas que têm estresse pós-traumático, elas sentem muito susto, elas estão o tempo todo assustadas, basicamente porque elas vivem num estado de preparação o tempo todo para o perigo. Quando a gente está preparado para o perigo e vem algo, às vezes é um alarme falso, a gente tem a reação de susto, é por isso que o susto acontece.